muito tempo eu me vi nas prateleiras dos mercados, sem saber, sem ter ideia de qual óleo escolher. Olhava os preços e as marcas, mas não tinha noção, não tinha ideia de quais os melhores tipos de óleo para cozinhar saudável. Então agora tudo mudou, porque com as informações que tem aqui nesse tutorial, você também saberá tudo sobre as gorduras boas, sobre os óleos e as gorduras para cozinhar saudável. Então, claro, sabemos que nós brasileiros consumimos óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol, azeite de oliva, manteiga, banha, óleo de coco, azeite de dendê. Bem, esses são os principais produtos que usamos para cozinhar aqui no Brasil. Beleza, mas você arriscaria chutar, arriscaria palpitar qual o melhor para cozinhar, só que agora do ponto de vista da saúde, o que gera menos danos à nossa saúde? E aí? Antes de ver esse vídeo, qual você acha que é melhor para fritar, melhor para refogar? Olha, depois vamos ver se você chutou bem, se você acertou. Quer dizer, vamos agora deixar o achismo de lado, vamos deixar a nossa opinião de lado e nos basear em testes reais, em testes feitos em laboratório e na boa ciência. Fica aí que esse será seu guia definitivo e vou te passar as melhores opções. Vou passar a régua de qual óleo ou gordura eu usaria para cada caso, seja cozinhar, fritar, refogar ou assar. Partiu então! Olá, eu sou o Bruno Fernandes, criador da Fórmula 50S que vai restaurar a sua saúde através da ciência. Olha, nós estamos comendo óleos diariamente, mas preciso que você entenda isso aqui. Precisamos saber como tomar as melhores decisões na hora de escolher e comprar esses produtos, de escolher esses óleos, porque isso aqui influencia muito mais do que você pensa. Presta bem atenção. Francamente falando, a influência dos óleos na nossa saúde é maior que o próprio açúcar, na minha opinião. E não se trata apenas de calorias, não se trata só de engordar, mas sim de danos ao corpo. Se trata de evitar infinitas doenças. Bem, um dos problemas é que, quando as gorduras e óleos são aquecidos, a sua estrutura molecular muda, porque ocorre uma reação química entre o oxigênio da atmosfera, aquele mesmo oxigênio que respiramos, sabe? Esse oxigênio reage com os ácidos graxos insaturados presentes nos óleos. Mas qual que é o problema dessa reação química? Veja bem, quando você frita ou cozinha em alta temperatura próximo de 180 graus Celsius, a oxidação forma aldeídos e peróxidos de lipídio. Isso aqui que é o problema, porque são produtos tóxicos. Imagina que você está pondo para dentro um monte de tóxico voluntariamente. Então, claro, o objetivo desse vídeo é te mostrar os óleos e gorduras que menos geram esses produtos de oxidação, quais suportam mais a temperatura sem se degradar. E, no final do vídeo, tenho algumas dicas valiosas também. Enfim, já curte e compartilha esse vídeo aí, porque com certeza a maioria das pessoas que você se importa não tem a menor ideia, não tem noção dessas informações. O que ocorre é que as toxinas de origem alimentar, os aldeídos quimicamente reativos produzidos durante o aquecimento de óleos culinários, durante as frituras. Esses produtos tóxicos entram pela sua boca, passam pelo estômago e são absorvidos pelo intestino e vão direto para o teu sangue, para todos os órgãos do seu corpo. É aí que começa o problema, porque esses aldeídos têm acesso e podem causar danos às células, tecidos e órgãos essenciais. Olha, é fato, foi provado que os produtos da oxidação dos óleos, dependendo da quantidade, causam aterosclerose e doenças cardiovasculares, causam mutações e causam câncer, podem causar malformações embrionárias durante a gravidez, ou seja, fetos com problemas graves de saúde e efeitos inflamatórios no corpo todo, que é um grande mal hoje em dia. Além disso, mostrou-se que possuem ações neurotóxicas, causam danos ao cérebro e estimula aumentos significativos na pressão arterial sistólica, fora o dano e morte celular. Você vai concordar comigo que isso não faz nada bem para a sua saúde, né? Bem, então, você pode imaginar que é óbvio que frituras feitas com óleo vegetal, óleo vindo dos vegetais, são mais saudáveis do que as feitas com óleo animal, como a banha e a manteiga. Mas será? Será mesmo? Já parou para pensar nisso? Veja bem, para descobrir isso, um grupo de cientistas na Inglaterra deu a alguns moradores de lá uma variedade de gorduras e óleos, né? E pediu aos voluntários que usassem e guardassem o que sobrasse desses óleos, para que pudessem fazer as análises químicas. Bem,
Nessa pesquisa, as gorduras e óleos usados foram óleo de girassol, soja, milho, canola, azeite, manteiga e a banha animal. Agora, olha o que a equipe do professor Grutfeld descobriu. Presta bem atenção nisso aqui. O óleo de girassol e o óleo de milho produziram aldeídos em níveis 20 vezes maiores do que os recomendados pela OMS. Então o professor comentou que o óleo de girassol e o óleo de milho são bons, desde que você não os aqueça, como quando fritamos ou cozinhamos. É um simples fato químico que algo que é considerado saudável para nós é convertido em algo que é muito prejudicial à saúde em altas temperaturas. Veja bem, eles descobriram que os óleos que eram ricos em ácidos graxos poliinsaturados, como o de milho e de girassol, geravam altos níveis de aldeídos. E esse resultado foi surpreendente, na verdade, já que muita gente pensava que o óleo de girassol era o mais saudável. Olha, poliinsaturados significa que possuem 2 ou mais ligações carbono-carbono, geralmente muitas dessas. Por isso o prefixo poli, que traz a ideia de muitos ou vários. E isso deixa o óleo muito fácil de se oxidar com temperatura e oxigênio presente. Simplificando então, cozinhar com esses óleos está produzindo ainda mais compostos tóxicos do que jamais se imaginou. Por outro lado, de outra forma, nessa pesquisa, o azeite de oliva e o óleo de canola produziram muito menos aldeídos, assim como a manteiga e a banha. É muito simples. A razão é que essas gorduras são mais ricas em ácidos graxos monoinsaturados e saturados, e então são muito mais estáveis quando aquecidas. Mas é óbvio, porque não possuem tantas duplas ligações carbono-carbono. Você tá entendendo? Os óleos monoinsaturados contêm apenas uma ligação dupla carbono-carbono, daí o prefixo mono. Bem, um fato interessante é que o azeite, que tem aproximadamente 76% de monoinsaturados, é um dos principais elementos da dieta mediterrânea, que tem se mostrado muito efetiva para reduzir o risco de doenças do coração. Enfim, simplificando, se você quer melhorar sua saúde cardiovascular, aposte suas fichas nas gorduras monoinsaturadas. São encontradas em abacate, azeitonas, azeite, amêndoas e avelãs e também na banha animal. Agora, já as gorduras saturadas, que são principalmente de origem animal, só possuem ligações simples e, por isso, raramente passam pelo processo de oxidação. Não sei se você entendeu, mas não possuir ligações duplas, por não possuir, ela não reage com o oxigênio do ar, ou seja, gera menos aldeídos tóxicos. Agora, francamente falando, o problema da gordura saturada é que há estudos que mostram que ela pode elevar o colesterol LDL. Por isso, devemos comer com moderação. Você está entendendo? Bem, voltando para a pesquisa então, o professor Grutfeld, para ele, o melhor óleo para fritar e cozinhar é o azeite, porque esses compostos tóxicos, produtos da oxidação, são gerados em baixa quantidade. Essa pesquisa também mostra que, quando o assunto é cozinhar ou fritar, a manteiga ou banha animal são mais indicadas do que o óleo de girassol e de milho. Ele diz: se eu tivesse que escolher entre banha ou poliinsaturados, eu optaria pela banha sempre. A banha animal, aquela gordura do porco, sabe? Apesar de ter uma reputação de não saudável, né? É, na verdade, rica em gorduras monoinsaturadas. O que é impressionante, porque antes de estudar para esse vídeo, nem eu sabia disso, né? Para mim, a banha era praticamente só gordura saturada. Da mesma forma, o óleo de palma, mais conhecido como azeite dendê, possui um perfil de 50% de ácidos graxos saturados, 40% de monoinsaturados e 10% de poliinsaturados, se mostrando bastante estável para cozinhar. Veja bem então, a banha animal, azeite dendê e o azeite de oliva são ricos em gorduras monoinsaturadas e, por isso, são as melhores opções para cozinhar. Simples assim. Bom, vamos ver agora aqui uma tabelinha que mostra os tipos de ácidos graxos nos óleos e gorduras. Se você olhar aqui essa tabela, ó, o vermelhinho representa a gordura saturada, o azul, o ácido graxo linoleico, ômega 6, que é o poliinsaturado que a gente tem visto no vídeo, que é mais instável para cozinhar. Temos também o laranja, que é o ácido graxo monoinsaturado, que apresenta melhor estabilidade, ou seja, gera menos produtos tóxicos. Então a gente deve priorizar sempre o laranjinha aqui. Se você olhar os que têm a maior quantidade de laranja, de monoinsaturados, temos o óleo de canola com grande percentual.
Temos o azeite de oliva, que é o maior percentual de todos. Temos o óleo de amendoim, a banha de porco, a gordura da carne vermelha e o óleo de palma. Também, da mesma forma, gerando menos produtos tóxicos, temos a gordura saturada, que tem só ligações simples, carbono-carbono. E aí temos aqui o óleo de coco com grande quantidade, a manteiga, o óleo de palma, a gordura da carne vermelha e a banha de porco. Agora, o que a gente deve evitar aquecer, evitar consumir quando aquecidos, são os poliinsaturados, representados principalmente pelo óleo de girassol, o óleo de milho e o óleo de soja, que é o que a gente mais vê comumente no dia a dia. E aí a gente tem também o óleo de germe de trigo com grande quantidade de poliinsaturados, temos o óleo de cânhamo, o óleo de nozes, o óleo de semente de uva e o óleo de cártamo. E eu não poderia deixar de falar também o rosinha aqui como ácido graxo trans, que é a famosa gordura trans, tão prejudicial para o nosso corpo, que é o rosinha aqui, ó, da margarina. Então evite também comer margarina. Priorize mais a manteiga em pouca quantidade, ok? Beleza, agora tem mais 2 fatores que precisamos entender também. 1. Ponto de fumaça. É bem simples. Quando cozinhamos com óleos, o calor, a temperatura, faz com que eles sofram oxidação. Bem, e a temperatura que isso acontece é chamada de ponto de fumaça. A partir da temperatura de ponto de fumaça, quanto mais quente, mais o óleo se degrada. Então, quanto maior o ponto de fumaça, mais o óleo suporta as temperaturas sem se degradar. Agora, quando os óleos foram testados, as emissões de produtos tóxicos foram constantes com o tempo, mas essas emissões aumentaram quanto maior foi a temperatura do óleo. Isso quer dizer que, quando a temperatura do óleo estava acima do ponto de fumaça, as emissões aumentam drasticamente, fazendo com que óleos com baixo ponto de fumaça, como o óleo de coco, por exemplo, não fossem úteis para frituras. Ou seja, é melhor usar o óleo de coco em temperaturas baixas. Já o óleo de canola tem alto ponto de fumaça e, sendo assim, é óbvio que foi o óleo que em altas temperaturas gerou a menor quantidade de produtos químicos voláteis tóxicos, incluindo sendo útil para frituras em imersão com altas temperaturas. Óleos e gorduras com alto ponto de fumaça são melhores para assar, cozinhar, refogar e fritar. Já os óleos como óleo de girassol e óleo de milho, que são ricos em gorduras poliinsaturadas, quando usados para fritar, produzem altos níveis de aldeídos, como já vimos. Foi descoberto também que reaquecer óleos, ou seja, reutilizá-los, mesmo em temperaturas mais baixas, como 180 graus Celsius, esse reaquecimento e reaproveitamento dos óleos mostrou uma diminuição no ponto de fumaça após cada uso. Obviamente, então, a cada uso, mais aumenta a taxa de oxidação e aumenta as emissões de compostos tóxicos. Então, sabe aqueles estabelecimentos que usam o mesmo óleo para fritar os alimentos várias vezes? Dá até para perceber pelo gosto do salgado frito, Então, esse óleo provavelmente está totalmente oxidado e é um veneno, principalmente se não for o óleo de canola, que geralmente não é, porque é mais caro. Percebe? Se você é dona de restaurante e se preocupa com a qualidade dos alimentos que oferece para o público, o ideal, então, seria não reutilizar o óleo que você usa para fritar. Relação ômega 6 e ômega 3. Bem, outra coisa que devemos levar em conta na escolha dos óleos e gorduras é que os ácidos graxos ômega 3 reduzem a inflamação e nos protegem contra infinitas doenças inflamatórias, como doenças como artrite, lúpus e asma. Já os ácidos graxos ômega 6 aumentam a resposta inflamatória a infecções e lesões, o que pode ser útil também. Eles ajudam a aumentar a coagulação e restringir o tamanho dos vasos sanguíneos, reduzindo o sangramento. Agora, veja bem, o que ocorre que você precisa saber é que nossos antepassados consumiam uma proporção de cerca de 2:1 de ômega 6 e ômega 3. Ou seja, os antepassados a cada 2 unidades de ômega 6 consumiam 1 unidade de ômega 3. Já na dieta padrão atual, essa proporção varia de 10 ou até mesmo 20:1 de ômega 6 em relação ao ômega 3. Ou seja, a cada unidade de ômega 3, consumimos 10 e até mesmo 20 unidades de ômega 6. Antes era 2:1, agora está 10:1 ou até 20:1. Mas qual que é o problema disso? Por que isso é importante? Olha, acontece que o predomínio de gorduras ômega 6
é altamente inflamatório. Escuta bem, altamente inflamatório. Bem, e isso explica a grande quantidade de literatura médica indicando o efeito protetor dos ácidos graxos ômega 3, que está muito deficiente na alimentação da maioria da população. E de onde está vindo esse excesso de ômega 6? Os óleos vegetais refinados são muito ricos em ômega 6, por isso precisamos usar com muito cuidado, principalmente esses que geram grande quantidade de aldeídos quando aquecidos, e suplementar quando possível com óleo de peixe de qualidade para aumentar o ômega 3, entendeu? Para passar a régua, vamos definir quais óleos eu usaria em cada caso, com algumas dicas. 1. Use monoinsaturados. Bom, olha, tendo em vista que os óleos monoinsaturados geram menos resíduos tóxicos quando aquecidos que os poliinsaturados, além também do conteúdo de ômega 6 desses óleos, e também tendo em vista que as gorduras saturadas, apesar de serem instáveis com o calor, possuem ainda a polêmica quanto ao aumento do colesterol, eu usaria de preferência óleos monoinsaturados, como azeite de oliva, sem sombra de dúvidas. 2. Evite frituras imersas. Percebe que essas pesquisas fornecem informações valiosas e insights sobre os efeitos prejudiciais à saúde desses aldeídos quando ingeridos com alimentos fritos como batatas fritas, filés de peixe, nuggets e fast food. Portanto, veja bem, seria sábio da sua parte dar ouvidos à ciência e evitar comer alimentos que estejam cheios de óleos vegetais refinados, principalmente os fritos em imersão, que se acumulam muito mais nos alimentos. Se não tivesse outro jeito, se eu fosse fritar uma batata frita em casa, olha, eu escolheria o óleo de canola, pois suporta muito mais as altas temperaturas e tem maior ponto de fumaça. 3. Qualidade do óleo. Você precisa tomar muito cuidado que muitos óleos não são puros também, você está entendendo? Na produção, na extração e no processamento de óleos mais baratos, eles são altamente refinados por meio de calor e produtos químicos para maximizar o rendimento e a vida útil. Percebe? Esse processo de refino produz gorduras trans prejudiciais que têm sido associadas a muitos problemas de saúde, principalmente doenças cardiovasculares. Então, quando você estiver procurando por gorduras de boa qualidade, tente encontrar aquelas que são não refinadas ou extra virgens, com melhor nutrição, melhor sabor e melhor qualidade. 4. Dicas gerais. Bem, em primeiro lugar, evite comer frituras, né? Agora, se você for comer frituras, use alimentos de sua própria cozinha, para que você possa controlar a quantidade de óleo que você usa. Escolha um óleo na validade certa, um óleo limpo, não reaproveitado e saudável para o coração, com alto ponto de fumaça. Mantenha as temperaturas adequadas, usando um termômetro. Sempre drene bastante o excesso de óleo, com um papel toalha, por exemplo. E por fim, procure combinar os alimentos fritos com um acompanhamento saudável. 5. Utensílios. Outra coisa é que você pode usar alguns itens na sua cozinha que, naturalmente, reduzem a necessidade de adicionar óleos e gorduras na comida, como uma panela antiaderente, uma fritadeira air fryer, ou usar óleo em spray para reduzir a quantidade de óleo que você precisa. 6. Azeite. E por fim, o óleo ideal para usar no dia a dia é o azeite, porque tem grande maioria de monoinsaturados. Ele se mostra resistente à temperatura, não possui a polêmica de ser gordura saturada e, por último, não possui excesso de ômega 6 que causa inflamação. Olha, quando o assunto é a escolha de gorduras e óleos, temos dezenas de opções disponíveis e é complicado saber qual delas será mais saudável se você não tiver o conhecimento certo. As prateleiras dos supermercados têm de tudo, né? Você que chegou até aqui melhorou muito seu entendimento sobre esse assunto tão essencial para a sua saúde. Olha, eu estou disposto a te passar o melhor da ciência sobre saúde e nutrição. Agora, se você gostou do vídeo, se acha que foi útil, compartilhe com quem você se importa nos seus grupos de WhatsApp. Faça essas informações importantes circularem. E esse outro vídeo aqui eu recomendo demais para você, é importante para qualquer um que deseja melhorar a saúde. Muito bom esse vídeo, clica aqui.